Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando um novo programa para conversar com os senhores e com as senhoras sobre um tema importante nos quantos temas nós trazemos aqui para serem debatidos. Professor Olimar, para o seu bom dia. Saúde a todos. Desejando que o tema perispírito possa comunicar espiritualidade. Doutor Marcos. Eu deixo meu bom dia aos nossos amigos telespectadores, ao professor Olimar, professora Zambuja, com relação ao tema de hoje, né, que é o perispírito, já dito. Os espíritos se trajam conforme a atmosfera que visitam. Bom dia a todos. O perispírito para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada, com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma, que usa como veste temporária. Ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração, criada pela chama divina que o sustenta e dirige, até quando lhe aprouver. Tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo de carne e a alma. Por meio dele, o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular, como a própria vida instintiva dos órgãos. Ainda existem outros pormenores que, com o passar dos tempos, serão descobertos. Só temos a dizer que o perispírito é uma grande maravilha para os espíritos, ainda em condições materiais. Miramês, Filosofia Espírita, volume 2, questão 93. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Professor, suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, perispírito. No que diz respeito a isso, meus queridos irmãos, nós precisamos nos servir do livro dos Espíritos, aliás, do conjunto de todas as obras básicas da codificação. Esse tema é um tema rico, que a gente sabe ser extremamente profundo, exigindo estudos e mais estudos para que a gente possa realmente tratá-lo com competência. Mas vamos a algumas observações. A questão de número 27 do Livro dos Espíritos. Espírito e matéria. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus. Então existe matéria e existe espírito. Muito bem. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal.
Mas ao elemento material se tem de juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que possa exercer ação sobre ela, sobre o espírito. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, pelo espírito, né? Ele se distingue desse por propriedades especiais. E assim os espíritos vão aprofundando essa discussão, e nós vamos começando a perceber que o perispírito vai se constituir num elo. Um elo entre o corpo físico e o espírito, que é um centro de inteligência, que é o foco, como dizem os espíritos, o foco de inteligência em torno do qual se congrega esta porção de fluido cósmico universal. Para entendermos mais facilmente esse tema, porque realmente, se nós não tivermos essa base bem feita, nós não conseguimos construir um bom edifício em cima. Vamos à questão 134. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Isso aqui é uma questão que, inclusive lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec realmente trabalha em cima dessa questão em termos assim de definição operacional das variáveis. Quer dizer, vamos definir bem os termos. O que nós estamos chamando de alma é aquele espírito, aquele senso moral, com senso moral, com individualidade, enfim, não é o princípio da vida, não é o princípio vital, né? Enfim. Na questão 134A, o que é alma? Um espírito encarnado. Ele vai perguntar assim: o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, quando o espírito está encarnado, nós chamamos ele de alma. Quando ele está desencarnado, nós chamamos de espírito. É uma questão terminológica para a gente se entender, para que a gente possa realmente falar a mesma linguagem. Tá? Quando diz, olha, estou falando do banco, eu estou me referindo a uma cadeira, a um local onde a gente senta, e não a instituição financeira. É isso que nós estamos fazendo. Vamos dar nome às coisas, definindo exatamente como é que nós vamos trabalhar com elas agora. Pois muito bem. A questão é, olha, existe o corpo e existe o espírito. São dois elementos totalmente diferentes. O que une os dois? O que une os dois é o perispírito. É disso que nós estamos hoje nos propondo a, notem bem, começarmos a falar. Começarmos a falar, porque o assunto é vastíssimo. Vastíssimo. Muito bem, para concluir esse meu primeiro momento, eu quero dizer o seguinte. Nessa questão, o que une esses dois elementos, corpo e espírito, é o perispírito. Allan Kardec vai comentar nesta questão o seguinte: o homem é assim formado de três partes essenciais. Isso está lá no resumo da doutrina espírita, no item 6, na introdução do Livro dos Espíritos. Há no homem três partes essenciais, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. O corpo. Há no homem três coisas. O corpo, semelhante ao dos animais. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial. Notem, para unir matéria e espírito, duas coisas diferentes, você precisa ter este laço que participe dessas duas naturezas. Então, semimaterial, substância semimaterial,
que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são no fruto a semente, a polpa e a casca. Doutor Marcos, vamos aprofundar um pouco mais e nos explique o que é o perispírito. Bom, o perispírito é um nome dado por Allan Kardec a esse elo, como o professor Limar falou, esse elo de ligação que une o espírito ao corpo físico. Quando então nós desencarnamos, o perispírito é que serve de meio de manifestação para o nosso espírito. Para que fique melhor explicado e que se entenda melhor, é que eu peço que o nosso diretor técnico coloque umas imagens aí agora, que foram selecionadas, né, que mostram ali, vocês vão ver, o espírito, ele é uma chama, ele é uma centelha de luz. E aí nós temos no meio, então, o perispírito representado como se fosse um corpo físico, mas com uma nitidez mais fraca, né? Não tão visível. E por último nós temos o corpo físico, esse nosso corpo, então, de matéria mais grosseira, que é o nosso veículo enquanto nós estamos encarnados na Terra. Então, o que acontece é que, sendo o espírito, que vocês estão vendo aí nessas figuras, aquela centelha de luz, ele não é identificável por nós, ou por os médiuns que são videntes, ou, enfim, até mesmo em manifestações, em sonhos que as pessoas têm, quando alguns familiares desencarnados nos visitam durante a noite, durante o nosso sono. Então, o que acontece? O espírito, para ele se tornar visível aos médiuns videntes, ou nos sonhos, ou enfim, essas questões, ele então se reveste deste corpo espiritual, que é o perispírito, que é feito de fluido cósmico universal, que é um estado da matéria, como o professor Limar falava lá no início, que ainda nós não conhecemos, né? Então, o espírito, às vezes, por exemplo, e ele se plasma a maneira em que melhor lhe convém, né? Por exemplo, se ele se apresenta a um neto num sonho, ele busca aquela imagem que o neto tinha, né, dele mais envelhecido, e com os trajes, carregando objetos pessoais de quando ele, então, a criança o lembrava quando ele era seu avô. Se ele for a se apresentar não para o neto, mas para o seu filho, ele já vem mais rejuvenescido, lembrando-se, então, do seu filho como seu pai. Então, isso é o perispírito. É o corpo que o espírito, seria o corpo, né, que o espírito usa para se apresentar. Então, lá na lei da introdução do Livro dos Espíritos, lá no seu item 6, Kardec diz, né, o perispírito, também conhecido como corpo fluídico dos espíritos, ele é um corpo fluídico, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, esse envoltório semimaterial é plasmado pelo espírito para que ele se apresente a nós, né? A morte é a destruição do envoltório grosseiro, ou seja, do nosso corpo físico, nosso corpo de carne. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. É importante ressaltar também que esse perispírito, esse corpo fluídico que o espírito tem, ele vai cada vez mais se tornando intangível para nós que estamos na Terra, numa escala de mundos, que já foi trabalhada aqui nos nossos programas também, a escala que foi apresentada pelos espíritos a Kardec, então, dentro da nossa literatura. Conforme o espírito vai avançando para mundos mais melhorados, esse corpo tangível vai se tornando menos tangível para nós, até chegar num mundo extremamente avançado, onde sim, os espíritos são só aquela centelha e se reconhecem por afinidade e por energia, não precisando, então, ter um corpo fluídico para se apresentar. Senhores, estamos chegando já no final do nosso primeiro intervalo, vamos ter agora, né? Nosso primeiro momento
de trabalho, de discussão. E eu vou deixar ao professor Olimar uma pergunta para o próximo segmento. Do que é feito o perispírito, professor? Já retornamos. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Professor Olimar, eu deixei para o senhor uma pergunta antes do nosso intervalo. Do que é feito o perispírito? Realmente, nós temos um programa que tem uma peculiaridade. Ele é muito curto. Isso demandaria um tempo bem maior, né? Mas ele é retirado do fluido cósmico universal. E ele é semimaterial, né? E vai se constituir, portanto, deste fluido cósmico universal de células, enfim, de partes deste fluido que são utilizadas. Então nós temos no espírito o corpo mental. No perispírito, o corpo astral, causal, vital, duplitérico. Né? E nós temos o corpo físico. E no corpo físico, o corpo físico vai, como um instrumento, apresentar algumas peculiaridades. Eu quero me deter um momentinho de nada num aspecto aqui que eu acho relevante nessa questão do Livro dos Espíritos, que o irmão Marcos falou. Né? De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. De que é formado? Do fluido universal. Retira de cada globo. Como assim de cada globo? Razão porque não é idêntico o perispírito em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então isso aqui vai nos levar, e é isso que eu digo, pena que o programa é tempo muito curto, mas vai nos levar à discussão da segunda morte. Não é? Porque quando vai mudar de mundo, vai mudar de perispírito. Ah, tá, João, mas então os espíritos que vêm para cá, que vêm atuar aqui, também precisam desse perispírito, de um perispírito adequado aos elementos materiais do planeta Terra? Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores, letra A, na questão 94, vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então o Livro dos Espíritos nos traz as respostas a estas questões todas. De tal sorte que para este período de tempo, para este trabalho em que nós estamos nos dirigindo para um público, na sua maioria, que não é espírita, que não domina, que não tem esses conhecimentos, essas informações de caráter mais abrangentes, elas são suficientes. Mas para o público especializado, para o estudioso da doutrina, para o pesquisador, essas informações precisam ser dissecadas. E aí nós temos que nos valer de André Luiz, a psicografia do Chico, Nosso Lar, Domínios da Mediunidade, enfim. Nós temos que nos valer de toda a literatura doutrinária, porque esse assunto perispírito, ele perpassa todas as obras básicas. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar em inúmeras questões do Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, tá? Nós vamos encontrar em A Gênese o aprofundamento, a abordagem do tema. Mas, de uma maneira geral, digamos assim, ele é feito a partir do fluido cósmico universal. Doutor Marcos, vamos aprofundar de novo um pouquinho mais. Para que serve o perispírito mesmo? O perispírito é a forma, né,
com a qual o espírito se manifesta. Ela faz o papel de corpo do espírito. E é através desse perispírito, desse corpo do espírito que, imaterial, né, que ele recebe as sensações do ambiente e nele atua. Eu vendo o professor Olimar falando sobre os livros de André Luiz, eu me lembrei que há mais de 10 anos atrás, quando tive uma das maiores alegrias, se não a maior, da minha vida de ser apresentado ao Espiritismo, eu comecei lendo O Nosso Lar, aí depois eu vou toda a coleção do André Luiz ali, né? Toda a série de livros do André Luiz, e eu só me dei conta agora, porque a gente lendo, a gente fica compenetrado, porque são histórias. A gente aprende através de histórias. A gente aprende até essa questão do perispírito, como é que funciona, como funciona toda essa questão da influência dos espíritos no nosso mundo material. A gente aprende através de histórias. Como foi inteligente o nosso mestre Jesus, instruindo André Luiz, né? E trazendo para o Chico todo esse trabalho manual difícil, né? Mas incansável, o nosso querido Chico Xavier, ao qual todos somos agradecidos, mas nós aprendemos através de histórias. Isso no começo, depois nós vamos nos atendo a livros mais técnicos, né? Mas eu me lembrei também, professor Olimar, dali o senhor falando da questão do livro dos espíritos, a questão do fluido cósmico universal, e eu me lembrei de Camille Flammarion. Existe um livro chamado Narrações do Infinito. Ele é um livro complexo, que trata mais da questão do espaço-tempo. Mas ele lá naquele livro fala de 2 ou 3 mundos onde as atmosferas são compostas de substâncias completamente diferentes da Terra, e os seres que lá vivem se alimentam e o seu corpo material são compostos de uma maneira completamente diferente da forma humana. Então, nesse livro ele relata isso. E a gente pode ver, porque, meus irmãos, Saturno, Júpiter, esses planetas são habitados. Só que vibram. As energias vibram em sintonia imperceptível para nós. Esses mundos são habitados. Como é que vai um gigante gasoso com ventos de não sei quantos 1000 km por hora? Como é que alguém vai habitar aquele mundo? Porque nós não temos a compreensão. Nós temos a compreensão do nosso mundo, de como é que nós temos oxigênio, somos seres humanos, vivemos, a Terra tem as camadas da atmosfera que nos protegem e tal, papapá. Agora, existem mundos completamente diferentes do nosso, onde a gente, segundo os relatos do Camille Flammarion, neste livro Narrações do Infinito, são criaturas bem estranhas para nossa concepção do que é um ser humano, né? Mas, na verdade, todos somos humanidade, não importa o planeta. Mas o que eu gostaria só de dizer que quando nós somos criados, nós começamos a viajar do alfa ao ômega, do ômega ao alfa, porém, nós necessitamos de instrumentos. E o perispírito é este veículo de viagem do espírito. E essa é a lei universal. É o corpo espiritual do qual o apóstolo Paulo falava tanto. Professor Zambuja. Professor Olimar, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Pois é, nós estamos agora diante de uma questão muito interessante, muito importante, que não dá para não ser falada. Observem o seguinte, na questão de número 150 do Livro dos Espíritos, a alma após a morte conserva a sua individualidade? O Espírito responde assim, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Perderia sua individualidade e se tornaria, nesse amálgama, quem sabe lá, uma parte integrante do todo. Panteísmo. Isso aí. Então, não, ela não se mistura, ela não perde a sua individualidade.
A questão é, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Ah, eu morri. O meu corpo ficou ali enterrado. O que sou eu então? Como é que eu vou aparecer no mundo espiritual? Isso é uma questão que a gente trata quase que diariamente com ela. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, para que vocês entendam, meus irmãos, rapidamente, porque a hora chegou. É como se nós tivéssemos dois corpos, a grosso modo, né? O corpo material e o perispírito. Tá? Quando morre, o corpo material apodrece, porque é matéria. Fica lá enterrado. E nós continuamos levando o nosso corpo perispiritual, digamos assim. Tá? Para que vocês entendam. Obrigado. Dr. Marcos, para a sua despedida no programa de hoje. Eu deixo a minha despedida com uma frase. O perispírito é aquilo que faz o papel de corpo para um espírito desencarnado. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Professor Olimar. Gabriel Delano, em Evolução Anímica, ele vai dizer que o perispírito é o reservatório dos conhecimentos. Lindo isso. Bom dia. Senhoras e senhores, tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana e no próximo estaremos de volta para o nosso prazer e alegria, compartilhando com os senhores e com as senhoras novos conhecimentos. Até mais.